E um dos problemas respiratórios que as queimadas podem provocar ou agravar é a pneumonia. A doença pode surgir de forma silenciosa e deve ser diagnosticada o quanto antes para garantir o tratamento adequado a cada caso. E nesta época do ano, a pneumonia é ainda mais comum. A pneumonia é um tipo de inflamação que afeta os pulmões. Pode acontecer por vírus ou bactérias. É um processo inflamatório desencadeado por uma resposta a uma agressão por um agente infeccioso. Então você tem, por exemplo, um vírus ou uma bactéria, um fungo que invade o hospedeiro, no caso o paciente, e isso gera esse processo inflamatório. Então, as manifestações clínicas, elas variam dependendo do agente. Normalmente, vamos falar um pouco dos quadros virais. Então, por exemplo, no caso do Covid, uma pneumonia viral. Normalmente, o paciente começa com uma dor de garganta, mialgia, dor no corpo, coriza, ele pode ter perda do paladar, perda do olfato. E esse quadro começa a se agravar a partir do 7º dia do início dos sintomas e o paciente começa a ter falta de ar. Isso indica que o parênquima pulmonar foi comprometido. Então esse paciente ele tem que ser atendido numa unidade de saúde preparada para enfrentar, no caso, o Covid. Agora, existem as infecções bacterianas. Essas infecções normalmente são um pouquinho diferentes. A pneumonia pneumocócica, que é a clássica, começa normalmente com calafrio. Frequentemente a pessoa tem dor pleurítica, que é uma dor para respirar. O pulmão em si ele não dói, mas a pleura dói muito. A pleura é uma membrana, uma capa que protege o pulmão e ela fica aderida na caixa torácica. E ela é que faz a expansão pulmonar. A caixa torácica expande, ela expande o pulmão junto. Além da variedade de sintomas, a pneumonia apresenta diferenças em crianças e adultos. Cada paciente tem um sistema imunológico. Então, dependendo dos hábitos, dependendo... O ar frio e o ar seco são muito ruins para o sistema respiratório. O organismo reage mal a isso. Então, muito frequentemente com broncoespasmo, aumento de secreções. Essas mudanças de temperatura, quem tem asma, por exemplo, eles entram em crise. A gente vê muito isso nessa época do ano. E o uso das máscaras é muito importante, porque primeiro que aquece um pouco o ar e segundo que evita a entrada de agentes que também podem induzir a doenças graves. Existe, por exemplo, o rinovírus, o vírus respiratório sincicial, que causa muita asma, muita bronquiolite, principalmente em crianças, em adultos também. Febre alta, dor ao respirar e muita falta de ar. São sinais de que a pessoa precisa de ajuda médica especializada. Alerta Dr. Fábio. Quando a pessoa tem algum sintoma, são sintomas de alerta. Por exemplo, febre alta, dor para respirar, falta de ar. Isso não pode ser tratado em casa. A pessoa tem que procurar um serviço médico para fazer o diagnóstico correto e começar um tratamento adequado. Porque às vezes a pessoa começa um tratamento por conta própria, ou ouve alguém que tomou um remédio, e aquilo mascara os sintomas, e aí quando ele vai ver a doença avançou. E às vezes não tem volta. Dependendo da fase de uma pneumonia, uma mesma pneumonia, se tratada no início, ela tem um desfecho. Se tratada depois de 12 horas, o desfecho já pode ser até letal. É muito importante o diagnóstico correto e o tratamento inicial ser feito baseado em critérios científicos, não na opinião de leigos, né? Muitas vezes nós estamos ouvindo muito isso na internet, cada um fala o que quer, mas não há uma comprovação científica. Você pode falar o que você quiser, mas isso resolve. Então, procurar realmente um serviço que siga orientações a partir de dados que foram confirmados de forma cientificamente correta.